Juízes 4, né? Juízes 4, esse capítulo é muito interessante, gostoso da gente estudar com a Bíblia toda, né? Ele apresenta um cenário de desafios e conflitos, onde as ações de figuras notáveis moldam o destino da nação. A história ela se desenrola num momento turbulento da história de Israel, porque, como já foi falado, os irmãos vão perceber que o livro de Juízes, ele, 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 ele mostra, na maioria, como é a maioria das nossas vidas, irmãos. Como é que acontece conosco, comigo e com você, se a gente não tiver o cuidado necessário. Então, Deus vem, abençoa o povo sendo abençoado em prosperidade, estando tudo bem, o povo se esquece do Senhor, volta a pecar, Deus os entrega na mão dos inimigos por causa do seu pecado. Depois de algum tempo, que no caso aí a gente viu, foram 20 anos na mão né, na mão do inimigo. O povo entende, se arrepende, ora ao Senhor, o Senhor levanta uma pessoa e a pessoa liberta, eles são novamente libertados, vão gozar de mais algum período bom e volta-se. Então fica nesse rodízio, né? E é interessante a gente sempre fazer aquele comparativo com a nossa vida. Se a gente não tiver o cuidado, quando nós estamos abastados e quando nós estamos bem, a nossa tendência natural, porque nós somos pecadores, é nos esquecermos daquele que nos dá a vitória, que nos dá a tranquilidade, que nos dá a paz. Então, na verdade, isso é o que nós vamos ver hoje, né? Na verdade, diante desse quadro sombrio, porque eles eram oprimidos pelos cananeus, liderados por um rei que era muito mau, terrível, forte, poderoso, um militar excepcional, né? Deus levanta Débora, uma profetisa e juíza, destacando-se como uma das poucas mulheres que ocuparam cargos de liderança no Antigo Testamento, né? Porém, Débora, ela não... A história, ela não estava sozinha. Ela encontrou um aliado, Baraque, um comandante militar, que é interessante que os irmãos puderam perceber que ele é aquele líder que sabe estar sob a liderança de alguém, né? Não é aquela pessoa arrogante, eu sou bom, eu sou isso. Não, ele um líder humilde, que entende as suas limitações e que também entendeu que ele estava diante de uma mulher que falava em nome do Senhor. Então o texto ele nos leva para uma trama repleta de reviravoltas, surpresas, né, à medida que esses dois líderes se unem para cumprir a missão que o Senhor os deu de libertar Israel. Isso é fantástico a gente perceber esses grandes detalhes e como Deus ele trabalha na vida das pessoas para atingir os seus objetivos, né? Então essa narrativa ela nos convida a refletir sobre como a história de Israel, né, ela
fala conosco, comigo e com você. É isso que nós precisamos estar atentos. Como que isso nos inspira, né, a enfrentar nossos próprios desafios de fé diários. Como meu filho gosta de falar, pai, cada dia o seu leão. Então, como Davi, cada dia a gente mata um leão. É interessante a gente ver porque, em primeiro lugar, a gente sempre precisa entender a soberania de Deus na história do seu povo. A soberania de Deus na, na nossa história. É sempre bom, sempre conforme a gente vá vendo e vai falando e vai meditando, você fazer um comparativo sempre com a sua vida, com a sua família, o meio em que você está inserido. É sempre bom a gente entender. Juízes 4:3. Os israelitas clamam ao Senhor devido à opressão de Jabim e de Cícera. Deus responde levantando Débora, mostrando que ele é soberano e que atende os clamores de seu povo. A libertação não vem pela força humana, mas pela intervenção divina. Olha só, amados, 20 anos debaixo de um jugo Israel estava por causa do pecado. Não começa logo no versículo 1 falando que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era um mal perante ao Senhor? E esse é o cuidado que nós precisamos ter para quando as bênçãos vierem, a prosperidade vierem, nós não nos esquecermos de quem é o Senhor das bênçãos. Mas o principal nesse momento é entendermos que Ele está sempre atento à voz do seu povo. Sempre, sempre. Em Êxodo, capítulo 3, 7 e 8, Deus ouviu o clamor de Israel lá no Egito e envia Moisés para libertá-los. Olha só que coisa fantástica, irmãos. Mas o principal libertação que o Senhor enviou para o seu povo está lá em Lucas 1. Né? Lucas, o Evangelho de Lucas ele não foi um dos discípulos. Lucas ele é um povoado de Paulo. Tudo que ele foi aprendendo com os apóstolos e Paulo foi falando, ele foi escrevendo, irmãos. Ele era médico. Sei que os irmãos já devem conhecer a história. E ele se preocupou com os pormenores, com os detalhes. Então, Lucas ele é o evangelho mais detalhado que nós temos, no sentido de narrativa. E Lucas 1, versículo 68 ao 75, fala de Zacarias louvando a Deus por ter vindo ao seu povo, cumprindo a sua promessa. O anjo aparece a Zacarias, fala para ele, narra para ele o que iria acontecer, o que estava acontecendo, o que Deus fez. Tanto falando que a esposa dele
teria um filho, e falando do cumprimento da promessa da vinda de Cristo, ele abriria o caminho para o Senhor. Então, Zacarias louva a Deus pelo cumprimento da sua promessa de libertação por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Então, a soberania de Deus, ela é fundamental em todos os tempos, pois ele atua conforme a sua vontade soberana para salvar o seu povo das aflições, do jugo, principalmente do jugo do pecado. Então, é importante nós entendermos isso no decorrer da história, como o Senhor, ele age, né? Como Zacarias fala aí do versículo 70, né? Como falou pela boca de seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão dos que nos odeiam. Irmãos, quem não há quem nos odeia mais do que o inimigo das nossas almas? Esse ser, ele quer te ver destruído, mal, arrasado. Mas quando nós temos consciência disso, clamamos ao Senhor, e não apenas clamamos, nós agimos com obediência, que é o que Débora faz aí. Olha a narrativa do versículo 6 a 7. Débora, para reunir um exército e enfrentar Cícera. Ela manda chamar Baraque, ó, filho de Abinoam. Disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon. Ela foi, irmãos. A obediência à direção de Deus é essencial para experimentarmos as suas bênçãos. Não há como ser diferente. Aquilo que o Senhor manda com que nós façamos, se nós queremos ser bem-sucedidos, precisamos fazer exatamente como Ele manda. E só para recordar a você, Deuteronômios 28, Deuteronômios 28 bênçãos decorrentes da obediência, e promete bênçãos que obedece fielmente aos mandamentos. Estamos há pouco tempo, é importante nós estarmos conscientes disso, entendermos que queremos ser abençoados, nós precisamos obedecer. Então, o Senhor fala que se nós ouvirmos a sua voz, precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar atentos para guardar, para obedecer tudo aquilo que Ele ordena com que nós façamos. Então,
temos que ouvir e obedecer. Em Mateus 7, de 24 a 27, nós não temos aí o exemplo que o Senhor Jesus nos dá com relação à construção. Ele usa na história da casa construída sobre a é comparada a um que constrói a sua casa sobre uma casa bem alicerçada, uma casa fortalecida, uma casa firmada, uma casa firme. E quando vem a tempestade, ela não se abala, porque está construída sobre a rocha. Então, a obediência resulta em proteção e vitória, tanto para Israel quanto para nós hoje, irmãos, crentes em Cristo. A obediência é uma resposta natural que nós precisamos ter a soberania e a graça do nosso Deus para conosco. Porque tudo que Deus quer é que nós sejamos achados íntegros, obedientes. Irmãos, nós não sabemos a hora, nem o momento, mas nós precisamos estar vigilantes sempre. Porque quando nós estamos vigilantes, nós estamos atentos a toda e qualquer situação. Então, eu e você precisamos estar apercebidos das coisas, entendendo as coisas, os sinais, entendendo para que nós saibamos interpretar os acontecimentos. Porque Deus usa pessoas improváveis para o seu propósito. Débora sendo uma mulher e Jael sendo uma estrangeira, foram instrumentos nas mãos de Deus para derrotar Cícera. Pulando um pouquinho mais para o final do capítulo, aí o versículo 21, como Débora havia profetizado para o comandante, né, para Baraque, Cícera foi morto pela mão de uma mulher. Jael mata Cícera, o comandante do exército inimigo, com um ato que surpreendente de coragem. Olha só que interessante, mano. O cara não era qualquer pessoa, não era daqueles de dar medo. O cara era terrível, mau. Mas ela não teve medo. Ela foi corajosa. Fez com que ele confiasse nela e o matou. Deus frequentemente usa pessoas inesperadas, irmãos, para realizar seus planos. Quero te lembrar de Gênesis 12, onde a história do povo começou. Gênesis 12, Deus escolhe Abrão, um homem de idade avançada, para ser pai de uma grande nação. Idade avançada e tinha uma mulher estéril. Ele já adormecido e ela não tinha o ciclo mais da vida.
dois improváveis, mas que Deus usou para a sua história do seu povo. É interessante, né, que Paulo afirma para nós exatamente isso, né, que para nós a gente não consegue entender isso. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, 27 a 29, Paulo afirma que Deus escolhe as coisas fracas e desprezíveis para envergonhar as fortes, para que ninguém se vanglorie. Às vezes nós temos acesso a conhecimento melhor, às vezes nós temos uma disponibilidade financeira melhor, e muitas das vezes a gente acha que por isso a gente é melhor que outros. Mas não somos, irmãos. Não somos. Deus, irmãos, pode usar qualquer pessoa, independente da sua posição, independente do seu conhecimento, independente da sua força, independente da sua característica física, para o cumprimento dos seus propósitos soberanos. Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer e do jeito que Ele quer. Aqueles que têm conhecimento, o Senhor dá sabedoria para usá-los. Aqueles que não têm, Deus capacita. Tudo para a honra e glória dele. Tão somente nós precisamos entender que nós precisamos estar, eu e você precisamos estar à disposição do Senhor. Nós precisamos nos dispor a servir. E mais uma vez eu afirmo às irmãs que nós aprendemos com Cristo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então, Débora é uma líder espiritual e militar que confia em Deus. E esta confiança conduz Israel à vitória. Em Juízes 4:9, nós vemos essa declaração dela. Ela declara que a vitória será dada por uma mulher, mostrando a sua confiança na palavra do Senhor. Então, isso é importante, irmãos. Confiarmos naquilo que o Senhor está dizendo. É por isso que, como nós vimos, terminamos agora de estudar Josué, e lá no capítulo 1 de Josué, do versículo 6 ao 9, né, resumindo para você, Deus ordena que Josué seja forte e corajoso. E ele promete a Josué que estará com ele em todas as batalhas, que será contigo. E isso nós precisamos entender. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E Ele estará conosco. E para os seus propósitos, Ele nos capacita. 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Paulo lembra a Timóteo, irmãos, que Deus nos deu um espírito de poder, de amor, de autocontrole
emocional e não de medo. Então, Débora, como líder, ela teve esse controle que Paulo está dizendo. Ela não teve medo. Ela confiou. A liderança piedosa de Débora reflete a coragem, a confiança em Deus, que deve ser a marca dos líderes cristãos, irmãos, que conduzem outros à direção do Senhor. Então, essa confiança, essa coragem, essa certeza, nós precisamos ter em Deus para conduzir aqueles que Ele mesmo coloca na nossa vida na sua direção. Na sua direção. É por isso que a confiança em Deus, em meio das dificuldades, ela é essencial. Essencial. Baraque hesita em liderar o exército, irmãos, sem Débora. Está aí narrado versículo 8 ao 10, e é fácil de nós entendermos isso. Pensa bem você, né? Fazendo um contexto aqui lá com Golias, o tamanho do homem, a fama que o camarada tinha, ninguém queria enfrentá-lo, nem Saul, que era um gigante comparado aos outros guerreiros também. A palavra de Deus diz que Saul sobressaía de todo homem de Israel do ombro para cima. O homem era grande, forte, sabia como lutar. Então, Baraque sabia da fama de Cícera e do seu exército. E ele também reconheceu que Débora falava em nome do Senhor. Então, com ela, com a presença dela, ele sabia que o inimigo poderia ser vencido. Mas por quê? Porque ela falava em nome do Senhor. Se você puder, abra Salmo 46. Vou abrir aqui também, que às vezes eu mexo no celular e fecho o aplicativo. Salmo 46, irmãos, do versículo 1 ao versículo 3, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes se estremeçam. O salmista expressa confiança em Deus como refúgio e fortaleza, mesmo em meio a grandes dificuldades. Como eu te disse, para que nós, conforme a gente for falando, você vai trazendo isso para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu meio.
temos colocado a nossa confiança nesse Deus? Ou temos confiado na força dos nossos braços? Temos confiado no nosso conhecimento, né? Porque sabedoria é aplicar o conhecimento que você tem aprendido, né? Sabedoria vem do muito, né? Conhecimento vem do muito estudo, mas a sabedoria vem do Senhor. Filipenses 4, 6 e 7, Paulo exorta os crentes a não se preocuparem, mas a confiarem em Deus, que dá paz em todas as situações. Então, a nossa confiança, irmãos, precisa estar em Deus. A confiança de Baraque, ela foi fortalecida pela presença de Débora, o que nos ensina que a confiança em Deus precisa ser apoiada pela fé e encorajamento de outros crentes. E aqui eu quero dizer para você da importância de congregarmos, de estarmos em família cristã, um auxiliando o outro, encorajando, fortalecendo, ouvindo o testemunho de um, isso vai te fortalecendo, e você vai tendo confiança, e você vai fortalecendo a sua fé e entendendo que o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas. E quando nós entendemos isso, que Deus cumpre as suas promessas, acontece o que está narrado aí. A vitória é concedida. Nós alcançamos vitória, irmãos. Independente do problema que tenhamos que enfrentar, independente do tamanho, da dimensura, da largura, do que quer que seja, Deus concede vitória. A batalha contra Cícera é vencida, não pela força do exército de Israel, mas pela intervenção divina, que causa confusão nas tropas inimigas, como narrado no versículo 15. Deus é o responsável pela vitória. Lembra de quando nós estudamos Êxodo, irmãos? Que fala da narrativa da saída do povo do Egito? Onde Deus fecha o mar e mata todos os egípcios. Está lá no capítulo 14. Olha só que interessante. Deus lutou pelo povo. E para te encorajar mais ainda, pela certeza, para você saber que, né, que o Senhor é tremendo. 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, o penúltimo versículo, se não me falta a memória. Isso. 1 Coríntios 15, 57. A palavra de Deus diz assim para mim e para você: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo louva a Deus por dar-nos a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória em Juízes 4 nos lembra que o verdadeiro poder e vitória vem do Senhor, não da nossa força, não da força do povo, não da capacidade do povo, não.
não pela nossa capacidade. E o Senhor, irmão, Ele nos dá a vitória e Ele faz justiça. Ele faz justiça. O versículo 21 aí não está falando? A morte de Cícera nas mãos de Israel é um exemplo da justiça de Deus sendo realizada contra os inimigos de seu povo. Em Deuteronômios 32, 35, Deus declara que a vingança e a retribuição pertencem a Ele. A Ele. Muitas das vezes a gente perde tempo maquinando coisas que não estão, não deve nos preocupar, não está no nosso controle. É o Senhor que vai fazer todas as coisas, irmãos. Olha o que Paulo está nos ensinando em Romanos 12. Romanos 12, 19. Se você conseguir abrir aí conosco. Romanos 12, 19. É 11, 12 aqui. O Senhor está dizendo assim para nós, irmãos, ó. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dar lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Paulo repete esta verdade, exortando os crentes a não vingarem a si mesmo, mas deixarem essa justiça nas mãos do Senhor. A justiça divina, irmãos, ela é certa e é segura. E Juízes 4 nos mostra que Deus age no tempo devido para julgar os inimigos de seu povo e trazer a libertação. Deus não está demorando, Deus não está tardando, Deus age no tempo correto. Muitas das vezes o que está acontecendo faz parte da nossa educação na palavra. Faz parte do processo. Porque muitas das vezes nós não queremos participar do processo. Nós já queremos o resultado. Mas o resultado só virá por causa do processo. É maravilhoso a gente declarar vitórias, vitória, vitória. Isso é ótimo. Mas só tem vitória quem luta. Não há vitória sem luta. Então, para as coisas que nós queremos conquistar, há um processo a ser passado por ele. E que nós precisamos entender o processo. Muitas das vezes nós podemos estar no início de um processo do Senhor, no meio, ou talvez já vendo a vitória chegando. Mas ela virá, irmãos. Ela virá. Porque o Senhor prometeu isso para nós. Ela virá. Se for uma luta que você está lutando em nome do Senhor, a vitória é certa. O momento dela, se o Senhor não tiver revelado, nós não sabemos. Mas a certeza nós temos. Então que eu e você,
possamos confiar na soberania de Deus em meio a toda e qualquer dificuldade, em meio às aflições. Porque assim como Israel clamou ao Senhor, e ele respondeu levantando Débora, devemos confiar que Deus é soberano em todas as nossas aflições e responde quando clamamos a Ele. Devemos orar com fé, crendo que Deus está no controle e que independente do que estejamos passando, Ele age para o nosso bem. O Senhor visa o nosso bem, irmãos, e a glória do seu nome. Tudo o que Ele faz é para a glória do seu nome. Nós estamos aqui, o nosso propósito é a glória de Deus. Para que isso aconteça, obedeça a palavra de Deus. Débora e Baraque, eles obedeceram às instruções de Deus, e isso trouxe vitória. Em nossas vidas, a obediência à palavra de Deus é essencial para experimentarmos suas bênçãos e a sua direção. Mesmo quando enfrentamos desafios, obedecer é sempre o melhor caminho. Não, corrigindo, não é o melhor caminho, é o caminho certo. Obedecer é o caminho certo. Obedeça sempre aquilo que o Senhor tem te instruído através da sua palavra. Eles obtiveram vitória através da obediência. Finalizando, nós precisamos entender que para o cumprimento dos planos do Senhor, Ele é soberano para usar quem Ele quiser usar. Às vezes a pessoa que te traz a palavra, você fala assim, não pode. Não pode. Mas pode porque Deus usa. Irmãos, a história de Deus conta que Deus usou uma mula para falar com o profeta. Deus usou um grande peixe para corrigir um outro profeta. Deus usou uma planta, irmãos. Uma planta que cresceu rapidamente, fez sombra e logo foi morta. Deus enviou um verme para corrigir o profeta, para mostrar a ele a sua misericórdia, o seu amor. Então ele usa o que ele quiser usar, quem ele quiser usar. Como Jael, Deus pode nos usar de maneiras inesperadas para realizar seus propósitos. Devemos estar dispostos e abertos a servir a Deus onde quer que Ele nos chame, sabendo que nossa disposição de obedecer pode trazer grande impacto para o reino do Senhor, para o seu reino. Sempre que nos dispusemos, que nós nos dispomos a sermos obedientes, o sobrenatural acontece, pessoas são alcançadas, o propósito do Senhor, ele é cumprido, mesmo que nós não vemos, irmãos. Nós somos visuais e imediatistas, mas às vezes algo que o Senhor mandou você fazer impactou alguém, que essa semente vai germinar daqui a um tempo. E você às vezes nem vai ficar sabendo. Quando o Senhor Jesus, eu não separei aqui, veio agora à mente, quando o Senhor Jesus, ele expulsa o demônio daquele
daquele homem que andava nos sepulcros e que todo mundo tinha medo dele. Depois conta que quando os discípulos chegaram em determinadas cidades, eles já tinham ouvido falar de Jesus, irmãos. Sabe por quê? Porque quando o Senhor mandou ele para a sua terra, ele foi e ele testemunhou. E ninguém ficou sabendo, até que chegou lá e viu o que havia acontecido. Então, tão somente precisamos entender que Deus usa quem Ele quer para cumprir os seus propósitos, mas que Ele também nos use. Nós precisamos estar à disposição do Senhor em obedecer. Esteja disposto a obedecer. Coloque sua vida, né? Aliás, precisamos colocar nossa vida à disposição do Senhor, como o profeta declarou: eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, nos dê essa disposição, nos dê esse entendimento, e tudo que façamos, quer bebamos, quer comamos, quer vivamos ou morramos, façamos tudo para a glória do Senhor. Coloque sua vida nessa disposição, porque o Senhor usa improváveis. E pode acreditar, irmão, todos nós somos improváveis. Todos nós somos improváveis. A história da nossa vida diz isso. Estamos aqui pela misericórdia. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia na sua presença. Amém? Se algum irmão quiser participar, fazer alguma colocação antes de nós orarmos, fique à vontade, amados. Vamos estar agradecendo ao Senhor, irmãs. Pai, nós mais uma vez queremos te agradecer, ó Pai, porque a tua palavra, ela é fantástica, Senhor. Ela é como nós sabemos, né? Ela é viva e ela é eficaz. E ela produz em nós sentimentos, ó Pai, que às vezes nós não conseguimos explicar. Muitas das vezes nós entendemos que somos chamados, ó Senhor, para algo específico, mas não nos sentimos capacitados. Às vezes nós nos falamos igual alguns da história disseram: envia outro, Senhor, né? Mas não, Pai. Que o Senhor possa, de forma muito clara, falar no coração de cada um de nós. Que o Senhor possa, de forma muito clara, mostrar para nós que o Senhor pode realizar o que o Senhor quiser através de nós, para que a tua palavra ela seja cumprida, Pai. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. E nós, ó Pai amado, nós queremos ser esse instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa nos usar, nos dar sabedoria para utilizarmos, ó Pai, o conhecimento que o Senhor nos tem dado. Na aplicação desse conhecimento, ó Pai querido, nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê meios, ó Senhor. Provém, ó Pai, todas as coisas, ó Pai, para que
os teus propósitos sejam realizados em nós, por nós, através de nós, ó Pai. Que sejamos esse instrumento, Senhor, assim, ó Pai, como o Senhor usou a Jael, como o Senhor usou Débora, ó Pai, como o Senhor usou Baraque, Senhor, como o Senhor usou tantos outros, Pai. Usa-nos, ó Senhor. A nossa vida, ó Pai, só tem valor se estivermos à sua disposição, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por usar as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor prometeu estar conosco. E obrigado, ó Pai, porque nós temos sentido a Tua presença todos os dias. Todos os dias. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem aberto portas, ó Pai, na vida de cada um de nós aqui, Senhor. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor também tem fechado. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem prazer em cumprir os teus propósitos, os teus planos nas nossas vidas, ó Pai. Dá-nos esse entendimento, Senhor. Dá-nos entendimento, Senhor. Que os nossos pensamentos estejam de acordo com os teus pensamentos, ó Pai. Que os nossos planos estejam de acordo com os teus planos, ó Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, abrir portas. Que o Senhor possa sustentar, ó Pai, os nossos negócios, ó Senhor, aquilo que cada um aqui faz no seu dia a dia. Abençoe, Senhor, os planos. Confirma, se assim for da tua vontade. Dê o sustento necessário, ó Pai, para cada um, Senhor. Que tenhamos corações, ó Pai, generosos para o Senhor. Entendendo, ó Pai, que dízimos e ofertas, ó Pai, faz parte de um coração agradecido, grato ao Senhor. Quando nós devolvemos ao Senhor, isso é gratidão, ó Pai, pelo que o Senhor tem dado e tem feito, pelas muitas bênçãos do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem esse cuidado para conosco. Obrigado, ó Pai, porque na maioria das vezes o Senhor tem dado e dado em abundância. Dá-nos um coração agradecido, grato ao Senhor. Dá-nos um coração, ó Pai, voltado para o reino. Que nós possamos ter a disposição de obedecer, ó Pai, para que o Senhor possa nos usar segundo a Tua vontade. E Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, que hoje as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, ó Pai, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Não nos deixe, ó Pai amado, perder tempo com pensamentos e com palavras que não condizem à Tua vontade para a nossa vida e para os planos do Senhor para a nossa vida. Oramos assim em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, amadas irmãs. Tenha uma terça-feira abençoada na presença do Senhor. Obrigada por esta palavra de esperança, de fé e de exortação. Que Deus abençoe. Um ótimo dia a todos.